Com esperança e fé, iniciemos a Santa Missa. Bem-aventurados são os humildes, terão como herança o reino celeste. Bem-aventurados que têm fome e sede, será a justiça seu manancial. Bem-aventurados que trazem em si mansidão, e sobre a terra eles hão de habitar. Bem-aventurados que lágrimas levam ao chão, o Senhor Deus as enxugará. E quando o sol mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus e o amor de Cristo. Boa noite. É com muita alegria que hoje acolhemos na nossa capela Nossa Senhora das Lágrimas, na Nossa Senhora Mãe Rainha. É porque Nossa Senhora das Lágrimas, Mãe Rainha, Nossa Senhora Aparecida estão tão, não é? Que eu celebrando todas e todos em todas hoje, que acaba a gente confundindo até os nomes. Mas com muita alegria estamos hoje acolhendo aqui na Mãe Rainha Dom Antônio, que é nosso bispo auxiliar. Para nós é sempre uma alegria a presença de um bispo na nossa comunidade. Significa para nós a presença de um sucessor dos apóstolos. Então, para nós é um momento de alegria, de muita alegria, apesar de que a nossa capela ainda não tenha paredes, mas não deixa de ser capela. Então acolhemos hoje Dom Antônio com muita alegria e uma salva de palmas. Agradeço ao Padre Francisco pela oportunidade de estar aqui nesse momento com todos vocês, vivenciando esse tempo que nos reunimos para celebrar e testemunhar a nossa fé na ressurreição, na comemoração dos fiéis defuntos. Agradeço o seu trabalho pastoral, a sua dedicação para com esta comunidade, para com o povo de Deus, que o Senhor possa abençoá-lo sempre, cada vez mais, o seu ministério, a sua vida, para o bem do povo de Deus. Agradeço também o diácono permanente Heron, que também dedica o seu ministério diaconal, para que Deus possa fortalecê-lo na fé e continuar contribuindo no serviço pastoral com a igreja. E a todos vocês, irmãos e irmãs, aqui presentes, que nos acompanham, que aqui celebram esta Santa Eucaristia, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Queremos abrir os nossos corações à palavra de Deus e permitir que ela toque o nosso ser, o nosso coração e nos transforme inteiramente para que possamos nos voltar a Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador e Salvador. Vamos, neste momento, diante da liturgia, pedir perdão dos nossos pecados, manifestando a Deus o nosso arrependimento. A morte entra no mundo porque pecamos. Por isso é necessário que nos livramos do pecado para que a morte seja destruída definitivamente em nosso meio e a vida de Cristo possa se manifestar plenamente em nós. Por isso, arrependido de nossas faltas, supliquemos o perdão do Senhor.
confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nosso Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nosso Senhor. Piedade, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Piedade, piedade, piedade de nosso Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nosso Senhor. Piedade, piedade de nós. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte, Pai de infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Neste momento, no seu coração, manifeste a sua intenção, rezando pelo seu ente querido que já se encontra na eternidade, na presença de Deus. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei benigno aos nossos irmãos e irmãs defuntos, que tendo acreditado no mistério da nossa ressurreição, mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Acolhamos a palavra de Deus, que é fonte de vida e de esperança na ressurreição. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os
como se prova ouro no fogo, e aceitou-os como oferta de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha luz e salvação, o Senhor é minha luz e salvação, O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvir a voz do meu apelo, atendei por compaixão, e a vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ira. O vosso servo sois vós e meu auxílio. O vosso servo sois vós, o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Se
que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem que veio à morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa.
Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, comemoração dos fiéis defuntos é um momento e oportunidade de todos nós testemunhar a nossa fé na vida. Nós celebramos a vida e não a morte. Para nós cristãos, a morte não é o fim da nossa existência. A morte é uma passagem desta vida para a vida junto de Deus. É uma Páscoa que realizamos, é um êxodo. Saímos em saída ao encontro daquele que é a razão da nossa existência, para estarmos na presença de Deus Pai. Para o mundo, para aqueles que não creem, a morte é o fim de tudo. A morte é uma tragédia, é uma destruição da pessoa humana. Mas para os cristãos, não. Para os cristãos, a morte é sempre a porta de entrada para a vida junto de Deus. E nós recebemos esta vida nova, esta vida plena, pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vem nos falar na segunda leitura: Cristo ressuscitou como primícias daqueles que morreram. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois de Cristo, todos aqueles que pertencem a Cristo. Paulo está a dizer, como os primeiros frutos, os primeiros frutos que colhem de uma colheita, Jesus é este primeiro fruto, é o primeiro a ressuscitar. Depois vem toda a colheita, vem todos aqueles que pertencem a Cristo, ressuscitarão também para a vida em Deus. Não por nossos méritos, não por aquilo que fizemos por merecer, mas pelo sacrifício redentor de Jesus. E Paulo então vai nos dando exemplo, dizendo que por um homem entrou a morte no mundo, então todos nós morremos por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da queda dos nossos primeiros pais no paraíso. Entra a morte, entra o pecado, entra o mal sobre a humanidade. Mas por um homem, que é Cristo Jesus, vem a vida para todos aqueles que creem em Deus. Está dizendo, se entrou a morte por causa da desobediência de um homem, entra agora a vida plena em Deus pela obediência de um homem, de um justo, que é o Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Deus encarnado, que assume a nossa natureza, assume a nossa humanidade, para que na sua carne, na carne humana que ele assume, o nosso pecado, a nossa morte, seja destruída definitivamente. E Jesus assim realiza esta redenção, para que toda a humanidade possa ressurgir, ressuscitar em Cristo Jesus e participar da vida plena de Deus. Então, celebrar finados não é celebrar a morte, mas celebrar a nossa fé na ressurreição. Celebrar a nossa confiança nas promessas de Deus. Deus é fiel, Deus é cumpridor de sua palavra. Por isso que o autor do livro da sabedoria está dizendo que os justos estão nas mãos de Deus.
e nenhum mal os atingirá. Estar nas mãos de Deus significa estar sob o cuidado, sob a proteção, sob o auxílio, sob o carinho de Deus. Esses justos somos todos nós que somos chamados a estarmos sempre na presença de Deus, a sempre estarmos inclinados a fazer a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos nas mãos, nos cuidados de Deus, então nenhum mal nos atingirá. Não significa que não passaremos por provações, dificuldades, sofrimentos, enfermidades. Não significa que nós que cremos estamos numa redoma e nada pode nos atingir no sentido de mal. Significa que Deus não nos abandona, Deus se faz presente na nossa vida e o seu olhar, a sua misericórdia, o seu amor, a sua atenção é constante sobre nós. Por isso que nós confiamos nesse auxílio, nesse cuidado de Deus. E o autor continua, né? Para o mundo, a morte pode ser a destruição. Para aqueles que não creem, a morte pode ser o fim, a destruição. Mas para o justo, para aqueles que creem, sabe que todas essas pessoas estão em paz na presença de Deus. Eles têm uma esperança imortal, ou seja, que não tem fim, que se manifesta sempre confiante, sempre com um olhar no horizonte, sempre com um olhar para o futuro, sabendo, tendo certeza da ação de Deus na nossa vida e na nossa história. Diz o texto, lembrando que aqueles que perseveram no amor, aqueles que se fazem confiantes em Deus, pela graça e a misericórdia de Deus, recebem este cuidado, esta vida, este amor, porque isso foi reservado, a graça, a misericórdia de Deus foi reservada para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Não que Deus queira que alguns não se salvem. No coração de Deus, o desejo é que todos sejam salvos, que todos recebam a vida, e a vida em plenitude em seu Filho Jesus. Mas nem todos querem, nem todos aceitam e nem todos estão abertos a acolher Deus em sua vida, em seus corações. Tem muita gente que prefere permanecer nas trevas, tem muita gente que prefere permanecer no mal, tem muita gente que prefere e insiste estar atolado no pecado, porque não quer sair desta vida, não quer aceitar a Deus, não quer aceitar seu Filho Jesus e renegam, rejeitam, repudiam a vida plena em Cristo Jesus. Para este, cabe somente a morte eterna. E que nós vimos na segunda leitura, quando Paulo está a explicar para a comunidade de Corinto sobre a ressurreição de Cristo, está a dizer justamente isso. Cristo está realizando esta obra redentora do Pai. Eles queriam que a ressurreição fosse imediata, né? Já fazia quase, quando Paulo escreve, 30 anos já da morte de Jesus, e eles ficam, onde está os ressuscitados? Como vai ser essa ressurreição? Vai ter ou não vai ter a ressurreição? E Paulo está a dizer, calma, há um tempo. Primeiro Cristo ressuscita, depois todos aqueles que pertencem a Cristo. Há uma sequência. E antes disso, antes de nós sermos ressuscitados, Cristo terá que pôr todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. Todos os inimigos de Cristo, quais são? Primeiramente o pecado, Satanás com todos os seus anjos. A morte será o último inimigo de Cristo a ser vencido, destruído. Jesus já destruiu Satanás, Jesus já destruiu a morte, já destruiu o pecado com a sua ressurreição. Mas o mal, o pecado e a morte ainda se faz presente em nosso meio, porque nós descendemos de Adão, trazemos conosco esta queda, mas precisamos nascer de Cristo, nascer para Deus, para nos libertar plenamente deste mal. Quando Cristo, no seu reino, estabelecer o seu reinado definitivamente, colocar todos os seus inimigos sob os seus pés, Jesus irá entregar ao Pai o reino de Deus, irá entregar ao Pai toda a sua obra redentora, e com a sua obra redentora,
todos aqueles ressuscitados, vivos em Cristo Jesus, diante de Deus Pai na glória. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus. A promessa de Jesus é uma ressurreição, é uma vida plena, uma vida nova, transformada, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais fome, não haverá mais morte, porque nós somos ressuscitados. Quando Jesus ressuscita Lázaro, mas depois Lázaro irá morrer novamente. Quem recebe a ressurreição de Cristo, depois do seu sacrifício redentor na cruz, depois da sua ressurreição, ressurgem para sempre, ressurgem para a eternidade, não morrem mais. Então nós vimos no Evangelho, Jesus que chega a Betânia, mas quando chega a Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. Nós conhecemos o Evangelho. Marta manda avisar Jesus. Manda dizer para Jesus, ó, aquele que você ama, o teu amigo está doente, venha visitar. E quando Jesus recebe a notícia, ele sabe que Lázaro já está morto. E até que ele fique lá mais um dia, depois ele retorne, já passam 4 dias quando chega a Betânia. E não era tão distante assim. Mas Jesus vai lá e demora lá, porque Jesus quer realizar algo muito mais amplo, muito mais profundo. Jesus quer manifestar ali, na morte de Lázaro, na morte do seu amigo, daquele que ele ama, o seu poder, a sua glória. Se Jesus estivesse lá enquanto Lázaro estava doente, com certeza ele iria curar Lázaro da doença. É o testemunho que Marta nos dá. Quando ela diz, Senhor, se estivesse estado aqui, ele não teria morrido. Eu sei que você tem poder para curar o meu irmão daquela enfermidade. Mas já faz 4 dias que ele morreu. Mas mesmo assim, eu continuo a confiar em ti. Eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Então Jesus nem precisaria ter ido até Betânia para curar Lázaro. É Deus. Ele poderia ter curado Lázaro lá onde ele estava. Mas Jesus espera porque ele quer manifestar ali a sua glória. Ele quer manifestar ali o seu poder. Ele quer manifestar ali a glória de Deus Pai, ressuscitando Lázaro para que todos pudessem crer nele, ter fé no seu poder. E é isso que ele exige de Marta e exige de todos aqueles que estavam lá e que foram dar os sentimentos para as irmãs. Eles veem a glória e o poder de Jesus e creem nele. Uns creem, outros questionam e outros vão tramar a morte de Jesus, inclusive de Lázaro, porque não querem que a glória, o amor, o poder e a vida de Deus seja revelada e manifestada nas pessoas. Este é o mal, este é o pecado. Essa é a obra de Satanás. Mas não, eles não têm poder sobre Deus, não têm poder sobre Jesus. Então Jesus irá manifestar para Marta esse desejo, né? Ele diz, teu irmão ressuscitará. Marta crer na vida eterna, na vida após a morte. Eu sei, diz ela, que ele ressuscitará na ressurreição do justo no último dia. Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aqueles que creem em mim, mesmo que já estejam mortos, ressuscitarão, terão vida. E aqueles que creem em mim, que estejam vivos, não morrerão jamais. Mas veja bem, Jesus não está a falar dessa morte física, biológica, com o tal todos nós passaremos, quer você goste, quer você não goste, quer você tenha medo, quer você não tenha medo, porque tem gente que não gosta de falar da morte, tem gente que evita falar da morte, tem gente que não suporta nem sequer tomar conhecimento da morte de alguém por medo, mas não adianta, vai chegar o seu dia. Você vai ter que passar pela morte e aguardar a ressurreição. Mas se você crer em Jesus, você já possui a vida eterna. Você já está vivo. E todos esses que morreram estão vivos diante de Deus.
Os seus corpos estão sepultados, mas suas almas, seus espíritos estão diante de Deus, não inconsciente, não dormindo como muitos pregam por aí, mas estão diante de Deus consciente, aguardando a ressurreição do corpo, mas estão vivos diante de Deus. Então Jesus fala dessa morte eterna e dessa vida eterna. Aqueles que foram maus, aqueles que pecaram, aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a Deus, estes irão ressuscitar para a morte eterna, para o sofrimento eterno. Mas os justos, os santos, aqueles que creram em Deus, aqueles que acolheram e creram em Jesus, esses ressuscitarão para a vida plena junto de Deus, corpo, alma e espírito, diante de Deus. Enquanto não há ressurreição final, no juízo final, nós estamos diante de Deus, mas aguardando a ressurreição. E Jesus promete isto. Amado, você crê nisto? E ela diz, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Cristo, o Messias, que devia vir a este mundo, nos trazer a vida nova, nos trazer a salvação. Que essa palavra de Deus hoje, que ouvimos nessa celebração litúrgica da comemoração dos fiéis defuntos, nos traga esse conforto, essa consolação, essa esperança na vida. E que diante da morte, do sofrimento, da dor, da tristeza, da enfermidade, que nós não caiamos no desespero e também não caiamos na revolta, na rebelião, mas continuemos a confiar na palavra e na promessa de nosso Deus, que quem crê nele tem a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos manifestar então a nossa fé, fazendo a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agradecer por tudo que você me dá. Como te ofertar, não sei se o que tenho é muito pouco, pois sou pobre de amor. Transforma, Senhor, este vinho e este pão, e nos sirva de exemplo a doação, e se transforme agora no seu corpo e no seu sangue, prova de amor por nós cristãos.
consome agora no seu corpo e no seu sangue, prova de amor por nós cristãos, prova de amor por nós cristãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Ó Deus onipotente e misericordioso, por este sacrifício, lavai no sangue de Cristo os pecados dos vossos filhos, e não cesseis de purificar com a indulgência do vosso amor aqueles que banhastes nas águas batismais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilha para nós a esperança da feliz ressurreição. Se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da futura imortalidade. Senhor, para os que não creem, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeita esta morada terrestre, nos é dada uma habitação eterna no céu. Por isso, como os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, em todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a vossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Paulo César, os seus bispos auxiliares, Dom Antônio aqui presente, e os bispos do mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos dizer confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Meus irmãos e irmãs, saudemo-nos em Cristo Jesus.
pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vindei por vós, só por amor. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, Toma e beber. revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que eu não sou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates
minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A sua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Oremos. Alimentados pelo sacramento do vosso Filho, que por nós foi imolado e ressuscitou glorioso, suplicante vos pedimos, Senhor, em favor dos vossos fiéis defuntos, a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, alcancem a glória da ressurreição futura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um momentinho, por favor. Muito bem. Agradeço mais uma vez imensamente ao Dom Antônio. Dom Antônio, que é muito presente de todos os sacerdotes, aqueles que querem buscar um conselho, um abraço de pai, corre para o Antônio. Claro, não? Todos os demais bispos, nós sacerdotes, nós somos colaboradores deles. E o Dom Antônio, ele nunca deu um não para as vezes que eu fui atrás, sempre de portas abertas, sempre muito alegre, muito feliz. E muito obrigado imensamente pelo tão grande carinho que o senhor tem com os sacerdotes, os demais bispos também, na pessoa do nosso cardeal Dom Paulo César. Agradeço imensamente, ele que estará conosco dia 14 de dezembro também, lá na Capela da Divina Misericórdia, fez questão de também vir para estar conosco, e ele mesmo se disponibilizou, escolheu essa data para estar conosco. E também agradeço por todos. Imensamente, sou muito grato ao Senhor. Muito obrigado de coração. Quero uma pequena lembrança para alegrar o seu
sua noite, em algum momento, em algum jantar, que o Senhor possa acolher, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito bem, no domingo nós teremos o nosso... Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei.